Pronto, acho que deu certo, todo mundo aceitou. Bom, pessoal, então boa tarde para todos que estão presentes, que bom, temos 13 pessoas. E a minha ideia de hoje, eu vou tentar fazer um resumo, uma coisa mais sintetizada, assim, de fonética acústica, tá? Então a gente tem esse último módulo que é bem rapidinho, não dá para se aprofundar muito em fonética acústica, mas a minha ideia é passar um básico para vocês saírem desse semestre com alguma noção de fonética acústica. Quem se interessar ou quem precisar disso para sua pesquisa vai ter que ir além, não tem jeito, vai ter que pesquisar mais, estudar mais, explorar, mas a ideia é que todo mundo tenha uma pequena base, que tenha visto alguma coisa, tenha uma pequena ideia do que é fonética acústica, de como se faz, olhar a cara do Prat, que é o programinha que a gente usa, tá? Eu peguei uns slides aqui que eu utilizei uma vez num curso de introdução à fonética acústica e eu não tenho a menor condição de passar todos os slides, que são muitos, tá? Então, o que eu vou fazer, eu já tentei pré-selecionar aqui antes da aula, aqueles que eu acho que tem as coisas mais elementares, ou não elementar de fácil, mas de fundamental, assim, tá? Para uma compreensão. E pode ser que eu quero ir até umas 4h30 no máximo, porque o assunto é meio denso, e aí pode ser, então, que algum slide que apareça aqui, eu decida passar, falando, não, eu vou passar aqui. Enfim, eu posso compartilhar todos esses slides, eu tenho umas 5 apresentações aqui, eu compartilho elas na íntegra, para vocês verem, pelo menos, meus slides não tem muito texto, tem mais tópicos, assim, para me lembrar do que eu quero falar, mas vocês podem vendo os tópicos, os temas, e pesquisar mais quem tiver curiosidade aí, tá bom? Então, me deem só um minutinho para eu compartilhar aqui minha tela. Eu quero compartilhar só o PowerPoint, só um minutinho. Deixa eu fechar essa aqui. E essa aqui também. Eu tenho uns áudios também para mostrar, que eu vou mostrar o Prat. Deixa eu ver se tem uma função aqui para apresentar o áudio, para compartilhar o áudio. Bom, quando chegar a parte do áudio, eu vejo como é que tá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Tá certo. Pessoal, eu vou trocar minha conexão aqui, que eu vi que estão falando que minha voz está falhando um pouco, eu estou na minha conexão mais lenta. Eu vou trocar, talvez eu caia um pouquinho e eu volto, tá? Rapidinho. Pronto, só me confirmem aí por áudio ou no chat, vocês estão vendo minha tela e me ouvindo também direito. Troquei já minha conexão aqui. Tudo ok, Sim, professor. Perfeito. Então vamos lá, introdução à fonética. Ótimo, obrigado, pessoal. Então vamos lá, introdução à fonética acústica. Na fonética acústica, o nosso objeto de estudo é o sinal acústico. O sinal acústico é o que a gente produz quando a gente produz voz. É o que está intermediário entre produção e percepção. É o resultado da produção física de voz, iniciando nas cordas vocais, na traqueia, sendo modificado em todo o tubo oral, com todos os articuladores fazendo as suas funções para gerar consoantes ou vogais diferentes, entonações, acentos, enfim, tudo que a gente realiza na voz. O sinal acústico é essa produção. E é ele que viaja, vamos dizer assim, a gente vai explicar como que ele viaja exatamente, até os ouvidos de quem vai ouvir. Não é um elemento que sai da minha boca e chega no ouvido, porque se fosse, só uma pessoa me ouviria, né? Mas quando eu falo, todo mundo que está próximo de mim ouve, inclusive quem está atrás de mim. Então é uma energia que viaja por um meio, né? O meio que a gente tem aqui falando é o ar, tá? Aqui no caso a gente tem o ar que entra no microfone, tem uma transmissão elétrica, né? Saem caixas de som, e da caixa de som que você tem aí até o seu ouvido é pelo ar novamente, tá? A gente vai falar bem sobre isso já já. Revisão de ensino médio, na verdade, física acústica. Características dele, ele tem um rápido apagamento, então ele
tem uma duração enquanto está sendo produzido ou enquanto isso viaja de acordo com a velocidade do som, tá? E exceto se for gravado, ele se apaga. Ele é produzido em grupos de respiração. Então aqui é muito interessante porque a gente já vê funções da linguagem de tamanhos maiores, pensando aí em gramática, por exemplo, que estão limitados à capacidade pulmonar das pessoas. Então a gente inspira e para produzir o som a gente vai soltando o ar bem devagar, controlando a saída de ar, mas chega uma hora que o meu ar acaba, se eu não respirar de novo, eu não consigo continuar falando e acaba o meu ar. Eu tenho que respirar e falar de novo. Então, coisas como grupos gramaticais, acho que não estamos vendo seus slides. Ninguém está vendo? Sinal acústico, intermediário, produção, rápido apagamento. Está na primeira página, professor, ainda. Não passou para a próxima? É porque você compartilhou o PowerPoint, Ronaldo. Eu acho que não o slide, entendeu? Peraí, deixa eu voltar. Que a maneira que você fez, a gente só está vendo o PowerPoint como programa, não seu slide. Tá, deixa eu tentar de novo, agora que está aberta a apresentação. E agora? Sinal acústico, intermediário, rápido apagamento, estão vendo? Tá entrando, né? Perfeito. Agora Pronto. sim. Eu vou passar e voltar, me diz se vocês estão vendo essas coisas passando. Sim, tá passando. Sim, Perfeito. professor. Perfeito. Se tiver outra coisa, vocês me avisem, tá? Eu estou tentando olhar o chat, mas alguém dá um grito aí, fica mais fácil mesmo. Então, pronto, eu falei de intermediário entre produção e percepção, rápido apagamento, produzido em grupos de respiração. Então, você pensa coisas como orações subordinadas, né, que é um grupo sintático. Acaba que esses grupos também, com a evolução da linguagem, ficaram limitados ao tanto de ar que cabe no pulmão, né? Então, orações, períodos, esses pedaços grandes estão limitados a isso, né? Grupos de respiração. O sinal acústico ele é produzido pelas cordas vocais e modificado pelos articuladores supraglotais, que estão acima da glote. Tá? Aqui a gente tem então uma imagem das cordas vocais. Aqui é um corte que a gente chama sagital. Vocês me veem também ou só os slides? Vemos também. Então tá, porque eu estou gesticulando, então eu vou usar isso, ótimo. É um corte sagital, que é um corte como se fosse feito aqui assim, nessa direção, e a gente está olhando por cima desse corte, tá? Então é como se você tivesse uma câmera entrando pelo meu nariz ou pela minha boca, faz a curva na garganta e ela está olhando para baixo, tá? Onde a ponta esôfago é a parte de trás da nuca e onde está a epiglote é a parte da frente, tá? Então as cordas vocais ficam alojadas na traqueia, que a faringe é todo esse tubo e a traqueia é esse osso que às vezes nos homens dá para ver, que é mais protruso, e dentro dele fica alojada as cordas vocais, ou que na verdade é uma membrana, né? É um órgão chamado de pregas vocais também, e que ele vibra. Então, para mim, eu acho que a melhor imagem que eu consegui bolar para tentar compreender o funcionamento das cordas vocais é um balão. Você enche um balão, e acho que todo mundo já brincou de encher o balão quando era criança, e segura os dois lados assim da boca do balão, e ele solta um barulho se você faz isso, né? Esse barulho não é o barulho do ar. Do ar é se você enche o balão e deixa ele esvaziar sozinho, tem um barulho de ar saindo, tá? Que seria, no nosso caso, a respiração. Mas se você segura a boca do balão assim e deixa o ar escapar aos poucos, as duas membranas do balão vão se encostar e conforme o ar passa, vai fazer com que elas batam uma na outra, muito rápido. E essa batida rápida das membranas é o que causa o barulho que a gente ouve, tá? A gente ouve um barulho muito agudo, quer dizer que aquela estrutura que é pequena está vibrando muitas vezes, tá? As cordas vocais, a mesma coisa. Essas membranas que vocês estão vendo aí, conforme a gente respira, essa estrutura está totalmente aberta, tá? Para passagem de ar. Quando a gente produz sons surdos, ela está totalmente aberta para ter passagem de ar. Quando a gente produz sons sonoros, então consoantes vozeadas, ou as vogais, a gente movimenta a musculatura que tem ao redor dela, faz um controle dessa musculatura para que se junte, e a passagem de ar com essa dificuldade da junção das membranas faz com que elas vibrem em locais um pouco diferentes e em velocidades diferentes. E é isso que causa o barulho, que é o som da voz, tá? É a vibração. A gente usa uma medida física que quer dizer repetição por segundo. Repetição por segundo, essa unidade é hertz. Então a gente usa hertz para dizer quantas vezes as cordas vocais estão vibrando por segundo,
Numa voz como a minha, que é um pouco mais grave, a vibração das minhas cordas vocais, quando eu falo, vão girar em torno de 100, 120, às vezes 140 Hz. Quer dizer que para esse tom de voz, as cordas vocais, as membranas batem uma na outra de 100 a 140 vezes por segundo para produzir esse som. Para alguém que tem uma voz mais aguda, as membranas tocam e batem mais vezes, então é mais rápido. Então, a média a gente chama de frequência fundamental, é quantas vezes as cordas vocais vibram por segundo para produzir a fonte da voz. Então, um F0, que é a frequência fundamental média de mulheres, vai estar aí já mais próximo dos 200 Hz. E de crianças que têm vozes mais agudas ainda, pode chegar a 300 Hz. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, quanto mais aumenta a taxa de vibração, mais Hertz a gente fala que tem, mais agudo. Agudo, para quem talvez não tenha tanta noção, eu vou fazer de grave para agudo. E de agudo para grave. E já extrapolando aqui, vocês veem que cantores, por exemplo, músicos e tal, são pessoas que aprendem a fazer um controle refinado e rebuscado de toda essa estrutura de músculos e cartilagem de maneira muito refinada, porque consegue controlar ao ponto de alcançar tais notas, chegar a tal nota aguda, ir para o grave, fazer vibrato, fazer efeitos de voz, falsete. Esse pessoal que canta rock, eu tenho um colega da Federal do Espírito Santo, é um professor renomado até na área de acústica, ele trabalha a voz do rock, é o que ele tem estudado. Então, esses efeitos de voz de rock, os controles que as pessoas aprendem a fazer é incrível. E é uma aprendizagem muito, assim, inferencial, porque a gente não consegue ver as cordas vocais. Então, a pessoa ouve, imagina como será que faz, testa e vai testando e ouve o resultado e vai vendo, né? É incrível mesmo, tá? Acho que eu já falei disso, então a taxa de vibração a gente chama de F0, é um F minúsculo, tá? A gente vai ver depois que tem outras frequências, os formantes, a gente usa F maiúsculo para elas, mas isso chama frequência fundamental. É repetição por segundo, que não é exclusivo das cordas vocais, qualquer coisa no mundo que tem uma repetição por segundo, a unidade que se usa é Hertz, tá? E se passa de 1000, a gente pode usar KHZ para dizer kilohertz, tá? Enfim. E essa vibração das cordas vocais determina o pitch. E tem algumas pessoas que tentam fazer uma proposta de tradução para pitch, mas acaba que se usa muito pitch mesmo. Porque a gente usa a palavra altura em português, tanto para tom, para pitch, como para volume. Tá? Então, uma coisa é a altura do volume, falar com mais volume, falar com menos volume. Outra coisa é a altura do tom. Mais agudo é um pitch mais alto, mais grave é um pitch mais baixo. Tá? Então, quanto mais rápida a vibração, maior a frequência, mais agudo. Quanto mais lenta a vibração, ou menos rápida, porque são muitas vibrações por segundo, né? Menor a frequência, mais grave. Isso vale para tudo, e você vê que a taxa de vibração também está relacionada à característica anatômica ou de construção do que está produzindo o som, né? Então, mulheres tendem a ter vozes mais agudas porque tendem a ter um trato vocal mais fino, tá? E homens tendem a ter um trato vocal mais grosso. Crianças, mais fino ainda. Aí você pensa em instrumentos. Você pensa numa flauta, uma flauta transversal, que é fininha, ela é mais aguda do que uma tuba, que é bem grossona e grande. Você pensa num cavaquinho, num ukulele, num violão, num violoncelo, num baixo acústico. Essa ordem que eu falei vai do agudo para o grave. Você pensa num saxofone, para quem entende de saxofone soprano, alto, tenor, barítono, vai ficando cada vez mais grave porque fica cada vez maior e mais grosso o tubo. Tá? Então tem essa relação na física mesmo. Então essa taxa de vibração, que é o pitch, a gente pode pensar, uma maneira de se entender é pensar numa onda sonora simples. Tá? Então aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem uma onda simples, uma onda senoidal, que é uma onda que ela lembra o resultado da equação de seno, que ela é redondinha assim igual, aí ela se repete para baixo, é redondinha, ela é simétrica. Né? Professor. Sim. Desculpa, é só porque eu sou ruim mesmo de física. Esse pitch aí é para analisar a altura, não é isso?
Na verdade, não é para analisar. O pitch é a altura de tom, não a altura de volume. Tá, aí eu me perdi. Qual é a mesma diferença entre tom e volume? Eu vou demonstrar para você. Eu tô falando com volume, eu tô falando com volume baixo, tô falando com volume alto. Tô falando com pitch alto, tô falando com pitch baixo. Ficou claro? Pronto, vou seguir então, tá? Aqui na imagem da esquerda, a gente tem essa onda simétrica, tá? E a gente tem essa duração no eixo horizontal, é o tempo, tá? A gente tem aí a duração de 1 milissegundo. Se você contar essa onda aqui da esquerda, ela sobe uma vez, baixa, sobe de novo. É uma repetição. Baixa, sobe de novo, 2 repetições. Baixa e sobe 3 repetições. Essa onda ela se repetiu 3 vezes em 1 milissegundo. Tá? Um milissegundo, se a gente repetiu 3 vezes, se a gente multiplicar para chegar em 1 segundo, a gente vai chegar a 300 repetições por segundo, tá? Então isso aqui é um pitch grave de um baixo, por exemplo, tá? E embaixo a gente tem uma outra onda que ela se repete, deixa eu ver, subiu, desceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 900 Hz, tá? Aí já é um som agudo que é do quê? É de um apito, isso, tá? Então só para mostrar que essa relação de quanto mais alta a frequência, mais alto pitch. Quanto mais baixa a frequência, mais baixo o pitch. Na direita aqui uma imagem para quem entende de música. Não sei se tem algum músico aí na turma. Aqui a gente mostra que cada vez que dobra a frequência, é como se aumentasse uma oitava. Isso aqui, para quem não é músico, esquece essa analogia, mas para quem é músico, ajuda a pensar na analogia, tá? Então você tem aqui no eixo Y as notas Lá. Bem no meio, o Lá3, que é um Lá central do piano, por exemplo. Cada vez que você dobra a sua frequência ou divide por 2, é como se fosse uma oitava acima. Tá? Aí para quem entende de música também, dá para pensar que o nosso ouvido, quando a gente ouve uma oitava acima, a gente pensa que é um dobro. Outra oitava acima, um outro dobro, né? Mas na frequência, se você multiplica por 2, não vai ser sempre o dobro, né? Porque o dobro de 220 é 440. O dobro de 440, 880. Então acaba que fica uma linha logarítmica, tá? A altura, o aumento de frequência e a sensação de altura de pitch não é linear, é logarítmico, tá? Mas isso aí é um detalhe. Para quem ficou além do conhecimento, isso aí não tem problema, tá? Essa imagenzinha aqui, ela tem um som. E eu vou tentar tocar aqui para vocês me dizem se vai o som junto, senão eu tenho que ativar alguma coisa aqui. Mas é uma animaçãozinha que aqui em cima vocês vão ver essa onda verde aumentando de velocidade. E aqui embaixo vocês vão ver em que frequência ela está. Ela começa aqui em 500 Hz. Para a esquerda vai aumentando, tá? Então você tem 500, depois 1000, 2000, 4000. A gente vai ouvir um tom puro, começando em 500 Hz, indo até 1000 Hz, tá? Vejam se o som toca, mas deixem baixo aí o volume de vocês também, porque 4000 Hz é muito agudo. Às vezes, quando eu dou aula disso, eu toco essa imagem aqui com volume muito alto, me dá uma dor de cabeça que fica pro resto do dia, tá? Então eu baixei bem o meu volume aqui, para se o meu áudio interferir, baixem o de vocês também, mas de maneira que dê para ouvir alguma coisa, vocês me confirmem se vocês ouvem ou não, tá? Ouviram? Me confirmem aí no chat ou alguém fala para mim se deu para ouvir. Sim, pronto, já peguei um sim aqui. Ah, ótimo, obrigado, pessoal. Então aqui é porque eu estou falando de repetição, né? Dá para ter uma ideia quando eu falei que a minha voz está em torno de 100 Hz. Mas aqui vocês viram esse tonzinho começando em 500, indo até 4000. Então 4000 Hz é muito agudo, 500 é mais grave. Para quem não tem tanta essa ideia de grave agudo, deu para ter uma ideia, tá? Eu vou mostrar o Prat para vocês. Deixa eu parar minha apresentação, que eu vou querer compartilhar a tela do Prat. Mas deixa eu já deixar ela aberta aqui. Tá, vamos lá. Vou parar a apresentação. E vou escolher outra janela aqui do meu Prat. Compartilhar. Tá, vocês estão vendo a janelinha do meu Prat? Ah, vai aparecer, né?
O Leonel perguntou se são em comas. As comas são subdivisões de semitom, né? Então, um semitom tem 4 comas, eu acho, né? Mas continua não sendo linear o aumento, tá? Porque, como eu falei, para você sair de uma oitava para outra, quantas comas vai ter numa oitava? Se são 11 semitons, são 4 por semitom, vai ter umas 40 e poucas comas, né? Mas para você sair de uma oitava para outra, ou seja, andar essas 44 comas, você dobra a frequência. Então aqui tudo bem, você pensa em aumentei uma oitava, dobrei a frequência. Mas para você chegar em outra oitava, essa nova frequência que você tem quando você dobra é, na verdade, 2 vezes a original. Tá? Então é uma coisa logarítmica. Tá? É uma divisão de música, Alejandro. A gente divide a oitava em tons, depois em semitons, depois a menor unidade perceptiva audivamente chama de coma, tá? Musicalmente. Bom, vocês estão vendo aqui minha tela do Prat? Sim, beleza. Então, esse é o software que a gente usa para fazer a análise acústica, é o mais comumente utilizado, porque ele é gratuito, o que é muito bom. Ele é de código aberto, então outros pesquisadores e grupos podem, e vocês mesmos, qualquer pessoa pode criar scripts para ele, ou seja, adendos para automatizar certas operações. E ele é muito poderoso. É um programa leve e muito poderoso, tá? E antes de ser criado, foi criado por 2 professores da Universidade de Amsterdã, que distribuem livremente o software. Antes dele, eram softwares pagos e muito caros, né, com as licenças e tudo, e hoje a academia usa praticamente só o Prat, tá? Ele faz muitas coisas. Na atividade que vocês vão assistir o Plínio dando aula, vocês vão abrir um arquivo de áudio e fazer um tipo de divisão, tá? Aqui o que eu quero fazer para vocês é criar um tom para exemplificar também. Então eu posso vir aqui em New, eu quero vir em Sound, e eu vou criar Create Sound as Pure Tone. Eu não sei se quando abre a minha janelinha pop-up, vocês veem também. Alguém me confirma aí, abriu uma pop-up. Professor, eu acho que nem tá aparecendo a tela inteira, tá aparecendo só... difícil usar o Prat por causa disso. Deixa eu ver o que eu faço. Só se eu compartilhar minha tela toda. Deixa eu compartilhar minha tela inteira. Peraí, pessoal. A tela inteira, só que eu tô com 2 monitores. Tá, tela 1. Beleza, vai dar certo. Tela 1. Compartilhar. Pronto, vocês estão vendo agora a apresentação por trás e 2 janelas do Prat aqui pela frente, certo? Agora sim, beleza. Valeu, pessoal. Então pronto, eu vou refazer aqui, ó. Eu vim em New, Sound, Create Sound as Pure Tone, e aqui ele abre essa pop-upzinha, tá? Então, ó, eu vou criar aqui um som, eu vou criar esse som num tom de 440 Hz, tá? Eu acho que já dá para escutar ele aqui, se eu só fizer um apply, será? Deixa eu ver. Não, se eu fizer um apply, ele cria aqui. Então, ele criou aqui, nessa janelinha de objetos, ele criou esse Sound Tone, que tem 440 Hz, tá? Eu vou criar um pela metade, 220, para vocês terem uma ideia. Eu vou criar um de 880. Tá? 880. Então, só para a gente lembrar, aqui a gente tem o primeiro, é um tom de 440. 440 Hz é o tom do telefone, quando tinha telefone discado. Para quem lembra, já não sei a lacuna de geração aí como é que tá, mas para quem lembra de telefone discado, quando você pegava ele para ver se tinha sinal, o tom que ele estava te dando era um tom de 440 Hz, que equivale a um Lá 3. Então eu lembro de amigos que precisavam afinar violão e não tinha afinador. Se tivesse um orelhão por perto, a gente pegava o orelhão e ouvia o tom, porque o tom que ele dava pra gente era o Lá. Aí afinava o Lá do violão e daí seguia afinando o resto, tá? Eu vou tocar esses tons, então, para vocês ouvirem aqui, tá? Isso, é o Lá do diapasão, exatamente. Então, o primeiro é de 440, depois 220, vai ser mais grave, então, e depois 880, mais agudo, tá? Deixa eu tocar para vocês, ó. Estão ouvindo ou tá muito baixo o som? Alguém me confirma aí no chat se deu para ouvir. Dá para ouvir, beleza. Então, vou tocar de novo, ó. Esse é 440. 220 é a metade, é para ser uma oitava abaixo.
e 880 é uma oitava acima do original. Tá? Então, para vocês terem uma ideia dessa relação frequência e o que a gente ouve, tá? Se eu abrir para eu querer visualizar esse som aqui de 440 Hz, eu posso vir nesse botão View and Edit. E ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, que é a janelinha onde vocês vão trabalhar no Prat, na aula do Plínio, tá? Aqui está mostrando que eu tenho 200 milissegundos, tá? É o tempo que eu tenho disso, é bem rapidinho, ó. Aqui em cima, essa janela de cima, chama-se oscilograma, essa primeira aqui que eu estou movendo o mouse, tá? Oscilograma. É onde a gente vê a forma de onda. E essa aqui de baixo chama espectrograma. Ele pinta de preto a frequência que está aparecendo. Então aqui, se eu botar o mouse mais ou menos no meio aqui, ó, ele vai dizer que é 467, 423, está mais ou menos nessa região aqui, essa frequência que a gente está ouvindo, tá? E aqui é a forma de onda. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver, ó. Tá? Eu dei um zoom no pedacinho. Vou fazer de novo, ó. Vou tirar tudo. Olha aqui onde eu selecionei. Qualquer lugar é tudo igual. Ó. Selecionei esse trechinho aqui de nada, tá? De 20 milissegundos. E vou dar um zoom. Eu dei um zoom nessa parte. Vocês veem, então, que é uma onda perfeitamente simétrica. Chama-se onda sinusoidal, porque é gerada pela equação de sino. Aí é trigonometria do ensino médio. Mas o que vocês precisam saber agora é que ela é simétrica. Tá? É o que gera esse tipo de tom chamado tom puro. O tom da nossa voz não é puro. A gente gera uma onda complexa, e não uma onda simples e pura como essa. Até porque ninguém consegue fazer isso que a gente acabou de ouvir. Esse tu, tu, mesmo que eu faça a mesma nota, não sai igual, porque a nossa voz produz uma onda complexa. Tá? Deixem isso em mente por enquanto, já já eu mostro uma onda complexa para vocês. Tá? Então, vamos continuar. Produção do sinal acústico, cordas vocais. As cordas, qual que é o papel? As cordas vocais, elas determinam se a gente vai produzir algo sonoro ou surdo, vozeado ou desvozeado. Elas determinam, elas promovem essa percepção de tom agudo e grave, mas não interferem em produção de consoantes e vogais. As cordas vocais não fazem nada para que uma vogal seja identificada como tal vogal ou que uma consoante seja identificada como tal consoante. Tudo que as cordas vocais fazem é gerar som e tem esse poder de fazer com que o som fique mais agudo ou fique mais grave. E só. Se eu fizer uma gravação do que eu estou falando aqui para vocês e colocar no Prat e pedir para o Prat retirar tudo que está sendo feito supraglotal, o resultado que vocês vão ver é isso aqui, ó. Que é a movimentação de pitch, de altura, indo para agudo e para grave, agudo e para grave, agudo e para grave, que é típico da nossa fala, mas você perde as vogais e consoantes. Qual outra maneira de demonstrar isso? A gente consegue falar todas as vogais e todas as consoantes sem voz, quando a gente sussurra. Se eu sussurrar para vocês, vocês continuam entendendo todas as vogais e todas as consoantes. A, E, I, O, U. Então, o que a gente precisa para produzir vogais e consoantes não é as cordas vocais. A gente pode produzir todas as vogais e consoantes com ar. A gente só não conversa sussurrando porque não tem amplitude suficiente, não tem volume suficiente. Mas no sussurro a gente fala absolutamente tudo. Então, não precisa de voz para vogais e consoantes. A gente precisa de barulho, algum barulho. O barulho das cordas vocais é excelente, porque ele sobe e desce, é agradável, quer dizer, a gente já se acostumou com ele, e tem amplitude, a gente consegue dar muito volume para ele, tá? Essa realidade física contribuiu para um modelo teórico na fonética. A gente pensa em fonética sempre prática, né? Mas tem que ter a teoria por trás, tá? Então, há um modelo teórico chamado fonte-filtro, em que estabelece as cordas vocais como fonte. E tudo que está supraglotal, língua, dente, céu da boca, bochecha, véu palatino, enfim, tudo aquilo que vocês viram lá no primeiro módulo, como filtro, vai modificar o sinal acústico para que o resultado seja uma certa vogal ou uma certa consoante. Tá? Então é a fonte e o filtro. Os modelos fonéticos são modelos teóricos, mas pela característica física da fonética, são modelos que podem ser testados em laboratório.
Então, esse modelo de fonte-filtro, que é uma teoria, né? Eu estou só citando o nome, mas as coisas que a teoria estabelece foram testadas em laboratórios. Então, os experimentadores pegavam um tubo, colocavam um ruído no final desse tubo e ele aberto na frente, simulando cordas vocais, o trato oral e a boca aberta. E com modificações no tubo, o resultado sendo o que se assemelha a vogais diferentes ou consoantes diferentes. Eu acho que eu vou mostrar um pouquinho disso também para vocês, tá? Então, os articuladores supraglotais, acima da glote. Glote é o espaço das cordas vocais abertas, chama-se de glote, tá? O que os articuladores supraglotais fazem? Dão formato ao trato vocal, e esse formato do trato vocal determina propriedades de ressonância. Eu já vou falar o que é ressonância. E mudar as configurações do trato muda as frequências de ressonância. O que é ressonância? Eu vou falar agora e vou mostrar imagens e vídeos para ficar mais claro. É uma propriedade física, tá? Como eu já mencionei, o som que a gente produz nas cordas vocais não é uma onda simples, é uma onda complexa. Uma onda complexa é composta por várias ondas simples, tá? E cada onda simples que compõe essa onda complexa produzida nas cordas vocais tem frequências diferentes. É como se eu mostrei para vocês ali uma frequência de 440 Hz, uma de 220, uma de 880. É como se o que a gente produz nas cordas vocais é uma junção dessas três ondas ao mesmo tempo. Então, dentro da onda que a gente produz nas cordas vocais, tem uma frequência de 220, uma de 440, uma de 880 e assim por diante. Para quem é da música, acho que o Leonel talvez outra pessoa, são os harmônicos que a gente fala, tá? São várias frequências a partir da frequência fundamental, que fazem parte do que a gente produz nas cordas vocais. Quando a gente posiciona a boca para uma vogal ou para outra, então, por exemplo, vou posicionar minha boca para U, só vou posicionar. Vou posicionar para I. Vou posicionar para A. Quando eu posiciono, eu estou deixando esse tubo, que vai das cordas vocais até os meus lábios, num formato que, quando eu gerar o barulho aqui das cordas vocais, as ondas que vão ser reforçadas são ondas específicas. E as outras vão ser diminuídas de volume. Então, pensa assim, vou tentar fazer uma analogia simples. Faz de conta que a onda que eu produzi nas minhas cordas vocais tem 10 ondas simples dentro dela. Quando eu posiciono minha boca de uma certa maneira, digamos que 4 delas vão ser praticamente canceladas e 6 vão ser reforçadas. Essas que são reforçadas são chamadas de ressonância, são as características de ressonância. E reforçar essas frequências ou aquelas frequências é o que determina que você ouça I e não E, que você ouça E e não O, por exemplo, tá? Sim, alguns harmônicos são mais audíveis em alguns instrumentos, tem como amplificar os harmônicos, né? Em instrumento de sopro mesmo, você consegue numa mesma posição, só mudando a boca, fazer os harmônicos, né? É muito interessante. Para as consoantes, os articuladores supraglotais obstruem o fluxo de ar e geram ruído, né? Isso aqui, essa parte das consoantes é mais fácil de visualizar, porque se eu estou produzindo um M, você vê claramente que eu fecho os meus lábios para o ar sair pelo nariz. Se eu estou produzindo um S, você consegue ver ou perceber que a língua está estreitando a saída de ar para produzir esse ruído, né? Se eu faço um P, você percebe claramente que eu fecho os lábios e explodo, né? Então esse é o papel dos articuladores supraglotais para as consoantes, tá? Só mais um pouquinho aqui sobre o sinal acústico. Ele precisa de um meio para viajar, pode ser o ar, que é o que a gente comumente usa. Os ossos do corpo, você vê que materiais concretos vibram, né? Então, se você toca um violão, a madeira do violão vibra. Se toca um piano, a madeira do piano vibra. Se você vai num show e o som tá bem alto, quando bate o grave, a sua roupa pode vibrar, né? Então, os ossos do corpo vibram também. Esse é um dos motivos que a nossa voz é diferente da maneira que a gente ouve, da maneira que uma outra pessoa ouve, da maneira dela gravada. Se você grava a sua voz, o que sai é o que as pessoas estão ouvindo, porque elas estão ouvindo só o resultado da vibração das moléculas de ar. Você, quando você fala, você ouve isso, a vibração das moléculas de ar, vem para o seu ouvido também, mas você também ouve a vibração dos ossos, principalmente do seu crânio. Essa combinação dá essa voz que você ouve, que só você ouve, que é diferente da que as pessoas ouvem, tá? Professor, sim. Eu já ia... É algo que não tem nada a ver com fonética e fonologia, ou pelo menos eu acredito que não.
mas essa questão mesmo de como nós percebemos a nossa voz. Porque enquanto eu falo, eu não acho estranho, mas quando eu escuto a minha voz, eu acho uma voz horrível. É uma percepção mesmo mental que antes eu ficava, meu Deus do céu, como é que pode? Enquanto eu falo, sem problema, mas quando eu escuto a minha própria voz, é diferente, é muito diferente. É isso mesmo, é falta de costume, né? Aí quem é cantor ou locutor ou grava muito a sua voz se acostuma, né? Mas é isso mesmo, Camila. Desculpa trazer essa notícia para você, mas a voz que você ouve quando você grava é a voz que todos nós estamos ouvindo o tempo todo. Mas não é esquisita, não se preocupe. Não é horrível. Não é horrível. Se a gente um dia conseguisse ouvir a voz que você ouve na sua cabeça, talvez a gente acharia estranho, né? Porque é isso, quando a gente ouve a nossa voz, a gente está ouvindo pelo ar e pela vibração dos ossos, é por isso que muda, tá? Então vamos falar sobre o ar, já que mesmo quando a nossa voz é captada por um meio eletrônico, como esse microfone que eu estou falando agora, até chegar ao microfone, a voz usa as moléculas de ar para vibrar. Então quais são as características dela? O ar está composto por muitas moléculas, tá? E elas se movem, mas elas não se movem de maneira ilimitada, porque tem muitas outras moléculas do lado de cada molécula. Então pensa que você consegue ver uma molécula de ar que está aqui bem pertinho da minha boca. Quando eu produzo som, seja pelas cordas vocais, ou por sussurro, ou por ar, ou por espirrar, tossir, estralar o dedo, bater na minha mesa, qualquer som, essa energia faz com que eu empurre essa molécula de ar um pouquinho. Mas essa molécula de ar eu não empurro e ela sai voando indeterminadamente, porque logo do lado dela tem outra molécula de ar. Então essa primeira molécula empurra a segunda. A segunda também não sai viajando por aí, porque do lado dela tem outra. Ela empurra a outra, que empurra a outra, que empurra, que empurra, que empurra, até que empurra aquela que está mais perto aqui do meu tímpano, ou mais perto do elemento aqui do microfone que vai vibrar também, que simula um tímpano. E quando essas moléculas que estão mais próximas do meu tímpano empurram o tímpano, ele é empurrado e ele vibra 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, que estão encostadas no tímpano, que aí sim produzem um sinal elétrico que o meu cérebro vai interpretar. Passa pela cóclea, né, e produz um sinal elétrico, tá? Mas até ali é uma coisa mecânica. É energia que eu produzo que faz com que as moléculas, uma empurre a outra. Agora imagina que tem uma molécula de ar aqui, digamos, a número 1, a número 2 e a 3. A 1 empurrou a 2. A 2 empurra a 3. Quando a 2 está empurrando a 3, depois que empurra, ela volta. Ela volta porque ela quer voltar para o lugar dela. Quando ela volta, ela empurra um pouquinho a 1 de novo. Que empurra aqui até... Ela faz um efeito elástico até elas se estacionarem. Então, quando eu falo, tem um efeito de compressão, as moléculas empurram umas às outras, um efeito sanfona, pronto, empurra as outras, quando essas estão empurrando as próximas, essas aqui estão distanciadas, então é compressão e rarefação. E isso vai fazendo essa compressão e rarefação até alcançar os ouvidos, os tímpanos ou os microfones. O padrão de vibração dessas moléculas de ar é o que determina o que eu estou ouvindo. Agora, para aí e pensa um pouquinho. Olha só que maluco isso. Se eu perguntasse para um leigo, né, por que quando eu falo você ouve e quando eu falo você ouve e? Para um leigo, ele vai dizer, você disse e você disse você disse 2 coisas diferentes, estou ouvindo 2 coisas diferentes. Agora, olha aqui o que eu estou fazendo para gerar e é. Ó, e, é, e, é, e, é. Eu estou movimentando muito pouco a minha língua. Agora, essa posição da minha língua e essa outra posição da minha língua, essas posições são diferentes o suficiente para fazer com que o padrão de vibração dessas moléculas de ar sejam diferentes o suficiente para que quando o padrão de vibração de E encoste no meu tímpano e ele vibre no padrão de E, o meu cérebro interprete como E, e quando ele vibre no padrão de E, o meu cérebro interprete como E. Isso é simplesmente maluco, né? É uma coisa, assim, incrível, eu acho, da física acústica, da fisiologia humana, da nossa capacidade de comunicação. É algo, assim, inacreditável, né? Quando você se dá conta desse fenômeno, se você realmente gosta dele, não tem como não estudar, né? Eu tenho umas imagenzinhas aqui para ilustrar essa coisa da compressão e rarefação, tá? Então olha para essa parte de cima aqui, que tem essas
como se fosse parênteses assim, tá? Isso aqui está simulando um conjunto de moléculas de ar. E aqui a fonte da vibração, no caso aqui as cordas vocais, tá? Então, essa vibração das cordas vocais, ou do ar, do barulho, qualquer barulho, vai causar um efeito de empurrar as moléculas de ar, de modo que em algum momento elas estejam assim, bem juntinhas, em um formato de compressão. E quando essas empurram as próximas, essas aqui, as que ficaram no meio estão em rarefação. Então faz um efeito sanfona, tá? E aqui embaixo tem um diapasão, se a gente bate no diapasão, ele vai ficar vibrando para cima e para baixo. É como se ele vibra para cima, ele empurra as moléculas para cima. Quando ele vibra para baixo, as moléculas têm a capacidade de voltar para baixo. E causa esse movimento sanfona das moléculas de ar, tá? Aqui a caixa de som, né, o alto-falante, o som sai, então a gente tem compressão, rarefação, e o ouvido aqui no fim. O que a gente vê de forma de onda, lá no prático que eu acabei de mostrar, é essa onda aqui embaixo, né? Então, quando está em compressão, a gente tem o pico da onda. Quando está no máximo de rarefação, a gente tem o extremo do vale. Então, quando a gente olha o oscilograma, que é a forma de onda lá do prático, quando está lá em cima, é o maior estado de compressão das moléculas de ar. Quando a gente está lá embaixo, vale, é o maior estado de rarefação. Tá? Então, é assim que se dá a viagem do som da fonte até o ouvido. Tá? Então, a nossa percepção do som é a resposta do ouvido a essas vibrações, pequenas flutuações da pressão do ar dão origem ao som. Eu já falei tudo isso, né? As flutuações se movem como uma onda, e por isso o som é descrito em termos de movimento de onda. Então, utiliza-se de física de onda para explicar o movimento do som. Tá? Mais uma imagem aqui, só falando que essa onda de um tom puro, que a gente está olhando até agora por enquanto, é uma onda simples, né? E é uma onda senoidal, tá? Então aqui a gente tem amplitude, vale, o comprimento da onda, e aqui a gente tem uma onda uma frequência mais baixa, uma frequência mais rápida. Então será que um som com uma percepção de um tom mais grave, uma percepção de um tom mais agudo, tá? Mesma coisa, outro exemplo, só mostrando aqui uma frequência de 200 Hz, né? Então aqui a gente tem 10 milissegundos e essa onda, ela subiu, desceu, voltou uma vez, subiu, desceu meio 2 vezes. Se a gente está em 10 milissegundos, a gente multiplica esse 2 por 100, chega a 200 Hz. E aqui a gente tem o dobro, mesma quantidade de tempo, de 0 a 10 milissegundos, só que ela subindo e descendo 4 vezes. Então, essa onda aqui está viajando numa frequência de 400 Hz, mais aguda do que a primeira, tá? Agora, como eu já adiantei, o som não é uma onda simples, é uma onda complexa, tá? E todas as ondas complexas podem ser decompostas em ondas simples. E é isso que o oscilograma mostra pra gente. Eu já vou abrir o prato de novo para mostrar para vocês. Mas aqui tem um exemplo. Na direita, essa onda aqui que está toda trêmula, ela é uma onda complexa. O resultado do que a gente produz na nossa voz, no oscilograma lá no Pratt, vai ter mais ou menos essa cara aqui, de uma onda cheia de curvas. Mas mesmo assim, ela se repete, tá? Então a gente tem aqui esse formatinho, ela sobe, desce um pouquinho, sobe, desce bastante, sobe mais, desce, sobe, chega num vale. Esse padrão todo que a gente viu aqui primeiro se repete exatamente o mesmo padrão depois. Então, para essa onda, a gente disse que desse ponto aqui até um pouquinho antes do 0,01, foi um ciclo da onda, tá? E depois até o fim é um segundo ciclo. Essa onda da direita que vocês estão vendo, ela é uma combinação dessas 3 ondas simples que estão aqui na esquerda, tá? Então a gente tem aqui essa primeira mais lenta, então com uma percepção de tom mais grave, uma intermediária e uma mais aguda. Se a gente combina essas 3 ondas senoidais simples aqui em uma só, vira essa onda composta aqui da direita, tá? Que é o que a gente produz na voz de verdade, tá? Todos podem ser decompostos, de oscilograma. Professor, sim. É só no esquema que o senhor acabou de passar, é só para a onda acaba quando chegou ali acaba o primeiro... A primeira contagem, eu não sei ainda que nome utilizar, que nome teórico, porque eu não sou bom nisso. Mas é no 0,01, não é isso? Que aí é milissegundo também? Isso. A escala vai estar sempre, normalmente, em milissegundo, e é isso mesmo. Uhum. Dessa maneira a contagem. Então, nessa aqui da direita, a gente tem
ela se repetindo 2 vezes? Porque normalmente nas outras se contava as ondas a partir do pico, né? Aí nesse caso aí eu tô perguntando justamente porque foi só de uma ponta, no caso do 0 aí foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque no caso aí não foi no pico. Eu acho que eu entendi a pergunta. A contagem, na verdade, pode ser de qualquer lugar. Você tem que encontrar o novo lugar em que aquele ponto aparece de novo. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Eu poderia começar a contar desse primeiro pico. Vocês veem meu mouse quando eu movimento ele aqui em cima? Estou mexendo o meu mouse aqui, vocês veem? Sim. Perfeito. Então, eu poderia começar a contar desse primeiro pico aqui. Se eu começar a contar aqui, ela vai terminar aqui. Eu poderia começar a contar desse vale aqui intermediário, mas se eu começar a contar daqui, ela vai se repetir, ela vai terminar aqui. Então, se eu quiser contar quantos ciclos teve, quantas ondas eu estou vendo, eu posso começar de qualquer lugar, contanto que eu identifique o próximo lugar em que aquela sequência se repete. Porque aqui eu estou com recorte, mas para a esquerda eu tenho a mesma coisa do que eu estou vendo aqui e para a direita também. Tá? Então, em termos de o local que eu escolho para contar, tanto faz. Contanto que ela seja simétrica não, que ela seja repetida, né? Tá fugindo a palavra que eu quero aqui. Mas, enfim, que ela tem o mesmo padrão igual que se repete, eu consigo identificar esse padrão. Isso são os sons produzidos pelas cordas vocais, vozeados, né? Os sons surdos, a gente vai ver já, que eles não têm essa repetição de padrão. As ondas se movimentam de maneira aleatória, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, aqui 2 imagens, só para rever, que aqui em cima a gente tem, então, um tom puro, uma onda simples, e aqui embaixo uma onda composta, porque a gente tem pequenas flutuações, tá? E essa de baixo, sim, é uma onda mais parecida com o que a voz produz, tá? Uns outros exemplos de onda aqui, o diapasão, que é aquele garfinho que a gente bate assim e ouve um tom de 440 Hz, um Lá3, ele é um tom puro, então a gente a onda que ele produz é uma onda simples senoidal. E depois violino, clarinete, oboé, corneta, flauta e a voz humana vai produzindo ondas com caras diferentes, né? O piano aqui, a gente vê que se você toca uma tecla do piano, você ouve bem o som e o som vai aos pouquinhos diminuindo, né? Pela vibração da corda que tem lá dentro do piano e da madeira do piano. Então, o fato dessa onda começar alta e vai diminuindo também é pelo volume também, tá? Aqui a gente tem a palavra father aqui em cima, a escala está em milissegundos. Isso aqui foi tirado do livro do Peter Ladefold, que eu compartilhei com vocês, tá? E aqui a gente tem um oscilograma. São 2 vezes o oscilograma. Vamos olhar o de cima primeiro. O de cima é da palavra father inteiro, tá? Então a gente tem, onde tem vibração é porque tem algum tipo de som, tá? A gente já consegue ver aqui que a vogal tônica A é onde a gente tem amplitude aqui dessas ondas, né? Elas são maiores. A vogal, tem 2 vogais, né? A vogal átona aqui no finalzinho, ela é cíclica, é a palavra que eu estava procurando naquela hora, tá? Então a voz humana produz ondas cíclicas. A gente tem que encontrar um novo ciclo, tá? Então a vogal átona aqui, ela é cíclica também, mas ela já é menor, porque é átona, né? Tem amplitude menor. E as consoantes vão ter menor ainda, tá? Aí, essa parte de baixo é um zoom. Olha aqui o meu cursor, e está escrito no livro aqui, ó, this part. Então, o autor pegou aqui no software, pode ter sido o Prat, por exemplo, deu zoom nessa partezinha aqui, que é da vogal tônica, e o que a gente vê é essa onda aqui, que ela claramente não é senoidal, porque não é um tom puro, é uma onda complexa, composta, né? Mas ela continua sendo cíclica. Então, a gente vê que, por exemplo, esse movimento que ela faz aqui até esse trecho, ele se repete a partir daqui. Então, aqui a gente pode contar 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Quer dizer que em 40 milissegundos, né, 0,04 segundos, então em 40 milissegundos, essa onda se repetiu 4 vezes. Tá? É assim que a gente conta, então, quando a gente percebe o padrão inteiro dela. Se a gente desse um zoom no F, e eu vou dar um zoom daqui a pouco lá no Prat, em fricativas, a gente não vai ver uma onda cíclica. A gente vai ver subindo e descendo, mas de maneira mais aleatória, tá? Então, só olhando para a onda, a gente consegue já ter identificação de algumas coisas, né? Aqui tem a frase, my 2 boys know how to fish.
E aqui a gente consegue ver uma nasal, então é um pouco menor, uma vogal é mais alta. Quando não tem nada, é silêncio, né? Então pode ser porque a pessoa está em silêncio mesmo, ou pode ser a closura de uma oclusiva. A oclusiva, ela tem uma das fases dela é fechamento total de tudo, né? Então, eu começo falando do T, por exemplo, assim, ó, sem som. Então, no oscilograma não aparece nada, né? A gente tem a explosão do T, um vozeamento, uma vogal. Não se preocupem em não estar seguindo totalmente, a gente vai ver isso em detalhe, tá? Outra closura, outra vogal, uma fricativa que é um pouquinho menor, outra nasal, uma vogal. Então, o que dá para ver aqui já de cara é que as vogais elas vão ter ondas com amplitudes maiores, consoantes menores, consoantes nasais menores e, quando não tem nada, silêncio, tá? Closura. Aqui mais um exemplo só mostrando como contar um ciclo de uma onda composta. Aqui tem uma onda de um I, ou tanto de pico e vale intermediário que tem. Mas a gente consegue claramente ver esse ciclo aqui, que está separado pelas barrinhas, se repetindo. Assim como desse schwa, assim como desse do inglês. E aqui a gente tem uma fricativa glotal, né? Que é só uma aspiração. Vê que a gente não consegue achar ciclo aqui. Se eu começo a olhar aqui, cadê o padrão se repetindo? Nenhum padrão se repete. Então isso é típico das fricativas, tá? Porque a turbulência das moléculas de ar que eu gero com a fricção gera uma coisa sem padrão. E a energia que eu gero com as cordas vocais gera um padrão cíclico, tá? Essa é uma característica física. Aqui é bom, aqui tem zoom nas duas partes, ó. Um zoom numa parte da vogal, então a gente tem uma onda cíclica periódica, mesmo tendo variações dentro dela. E aqui um zoom nessa parte da fricativa, que é que a gente tem um sinal aperiódico, tá? Que mais? Então, ciclo, período, frequência. Aqui até que não precisa tanto, já estou falando que a frequência a gente mede em hertz, repetição por segundo. A amplitude, que dá a sensação de volume para a gente, é medida em decibéis, tá? Mas enfim, isso aqui vocês meio que já sabem, posso passar por cima. Isso aqui eu acho que eu não vou falar agora, não. Eu vou passar rápido nisso, porque eu não quero complicar vocês, tá? Mas eu quero mostrar aqui no Prat. Deixa eu abrir o Prat de novo, então, para mostrar mais exemplos disso. Eu vou abrir um arquivo de som aqui. Deixa eu fechar esse. Vou deletar esses aqui. Deixa eu abrir um arquivo de som aqui. Eu tenho esse aqui do inglês, ó. Peraí.